Luzia Werneck é mestre em Ciências da Religião pela PUC Minas e professora na mesma instituição, onde também concluiu o curso de Pedagogia. Tem experiência na área de educação e atua principalmente nos temas escola, inclusão, aprendizagem, inclusão e religiosidade, saúde e espiritualidade. No mestrado em Ciências da Religião da PUC Minas, desenvolveu a pesquisa com o título O Espiritismo Tropicalizado e o Tratamento Espiritual, um estudo de caso em Santa Luzia, sob orientação do professor Mauro Passos. Obrigado, Luzia, pela sua presença. Participe do Religare pelo canal interativo ou pela internet. Ligue para a nossa equipe discando 31 3209 0122. Na internet, acesse tvhorizonte.com.br/religare. Em nossa página, você pode rever o Religare, acessar o blog e nos encontrar nas redes sociais. Luzia, realmente é um prazer poder estar aqui com você. Você sabe que há algum tempo venho esperando por esse dia, mas esperamos a defesa da sua dissertação. Como é que foi esse caminho de pesquisa no mestrado em Ciências da Religião em torno do tema que você escolheu? Bom, Flávio, o prazer é todo meu. A pesquisa sobre o Espiritismo, a cristianização do Espiritismo e a tropicalização do Espiritismo, eu resolvi trabalhar esse tema porque a tropicalização ela ainda não foi pensada dentro do Espiritismo. A cristianização, sim, né? Até porque a obra de Kardec, o Evangelho segundo o Espiritismo, ele trabalha e tem em suas páginas cravadas a questão as principais ideias do Cristo, as ideias do Cristo. Mas a tropicalização não. E esse termo ele traz, né, quando o kardecismo ele vem e aporta no Brasil e ancora nos trópicos, em específico no Brasil, ele assume e ele precisa se amalgamar e entrar nesse caldo que já havia aqui. Por exemplo, as religiões afro-indígenas, o catolicismo. Então, o espiritismo, o kardecismo, ele entra nesse caldo e ele precisa se misturar. Então, quando eu pensei nesse amálgama, que eu uso essa adjetivação na minha dissertação, que esse kardecismo que vem e ele vai se amalgamar ao catolicismo, às religiões afro e indígena, então eu dei o nome, a adjetivação de tropicalização. E isso é desenvolvido durante a minha dissertação. Sim. No texto eu desenvolvo esse termo. E nesse tema, você se especializou na temática da cura pela via religiosa. Uhum. Que se dá nessa... É o seguinte, porque quando chega, o kardecismo chega e aí é tratado aqui no Brasil, alguns centros, casas espíritas tratam como kardecismo, alguns tratam como espiritismo, mas estamos falando da mesma coisa, sendo que em bojos diferentes. Sim. Porque o espiritismo ele adquire ares mais dessa tropicalização. Então é o seguinte... O que eu quero perguntar, eu não sei se eu formulei bem a questão, se é fruto dessa tropicalização, essa cura pela via... Ou seja, há uma vertente especial que se dá aqui no Brasil, do kardecismo, do espiritismo, quando falamos do tema cura espiritual. Sim, porque Kardec ele diz no livro dos médiuns, especificamente no capítulo 14, ele fala de cura, mas ele utiliza somente uma página para falar de cura, mas quando chega aqui no Brasil, isso adquire uma proporção muito grande. Por quê? Porque o espiritismo ele vai se associar à homeopatia. Os médicos homeopatas começam nesse exercício, também com o passe magnético, que é da homeopatia. E esses médicos homeopatas, eles começam a fazer um atendimento, e esse atendimento ele será associado ao espiritismo. Entendo. Tanto que o médico Bezerra de Menezes, isso no século XIX, né, e depois
cai no século XX, o Bezerra de Menezes ele tem uma grande importância nessa questão da cura. E eu chamo atenção na minha dissertação para a questão do Bezerra de Menezes, porque, por exemplo, o Chico Xavier, ele é mais um psicógrafo, ele trabalhou mais com a psicografia, e o Bezerra de Menezes mais com a cura. Então, na dissertação, na pesquisa que eu desenvolvi, inclusive eu uso a cura espiritual como uma metonímia de uma terapêutica religiosa. E por que eu uso a palavra religiosa? Eu não trato o espiritismo especificamente na pesquisa, e isso eu deixei bem claro, como uma religião. Vez por outra, eu digo que é uma doutrina porque é um conjunto de princípios. Mas, por exemplo, nós temos um teórico, que é o Alexandre Peixinho, ele diz o seguinte, que o espiritismo ele é uma filosofia com princípios religiosos. E aí, foi nesse veio que eu entrei, tratando o tratamento espiritual dentro do espiritismo como uma terapêutica religiosa. Sim. E a importância, então vamos um pouco dizer da importância dessa terapêutica, desse tratamento e dessa terapêutica espiritual dentro do espiritismo. Luzia, já que nós estamos falando de saúde, de cura, quem sabe a gente não vê a participação do professor Raul Barros Neto, que é o diretor do Instituto de Ciências Biológicas e Sociais, porque ele fala algo nessa direção sobre a relação entre saúde e religião. Vamos ouvir o professor Raul. A saúde ela tem esse tríplice viés, né? Que é o viés do biológico, do psicológico, do social, e dentro desse social a transcendência para o espiritual, né? Ninguém consegue ter uma vida de qualidade se não houver algo mais. Esse conceito de finitude ou de materialismo, ele justamente tolhe a capacidade de adaptação e a própria homeostase do organismo, né? Nós precisamos de um sentido de vida. E evidentemente que a espiritualidade é ponto fundamental na vida de todos nós, quaisquer que sejam, ou que seja, qualquer que seja a religião do sujeito. Então, nós ouvimos o professor Raul, ele é o diretor do Instituto de Ciências Biológicas e da Saúde, eu falei sociais, mas me enganei. Como é que se dá, da pesquisa que você fez, essa relação dor, esperança, sentido? Tem uma entrevista que você deu, que é a equipe do Estado de Minas, e você falou sobre isso. O que a sua pesquisa te mostrou sobre isso? Bom, então vamos lá. Eu digo um pouco da desesperança, né, que hoje é algo coletivo e que as pessoas, elas batem em diversas portas, e eu chamo esses lugares de lugares sagrados, essas portas pelas quais as pessoas peregrinam. Eu digo um pouco dessas portas sagradas onde as pessoas batem querendo auxílio. Bom, a questão da cura, a palavra cura, e o professor Raul disse muito bem, nós temos que tomar muito cuidado quando trabalhamos com a palavra cura, porque você não vai a um centro espírita e chega lá e toma água fluidificada e toma passe e sai de lá curado, não é assim. O espiritismo, para alguns pesquisadores e para alguns dirigentes, não há ritos no espiritismo, tá? Não há ritos nesse espiritismo, mas eu fico pensando que às vezes o tratamento espiritual e essa terapêutica religiosa, ela implica em determinados ritos. Como que isso acontece? O professor disse muito bem, o professor Raul disse muito bem, que isso é uma conjunção, a cura é uma conjunção, é corpo, espírito e mente. Você precisa se harmonizar, você precisa não estar em equilíbrio, porque o equilíbrio pressupõe uma linearidade e a harmonia, ela vai pressupor um movimento. Então, essa busca da cura, devido a essa desesperança, e aí eu prefiro não falar só da desesperança, eu prefiro falar também da esperança, porque a cura é isso um pouco que a cura, que essa busca dessa, aspas, cura, vai fazer com que esse sujeito vá em busca dessa esperança.
Na minha pesquisa, eu tenho uma parte em que eu coloco, na Divina Comédia, do Dante, ele está escrito assim na porta do inferno: se você tem esperança, não entre aqui. Porque quando você entra no lugar com esperança, é diferente de você entrar num lugar sem esperança, né? Então, na porta do inferno está assim, porque você está entrando no inferno. E eu fico pensando um pouco, quando você tem que atravessar o inferno, faça isso com rapidez, né? Porque senão você não atravessa e não dá conta de atravessar. Mas quando as pessoas entram numa casa espírita ou qualquer outro lugar sagrado, que considere sagrado, a esperança vai junto. Por mais depressivo, ou deprimido, ou angustiado que você esteja, a esperança vai em seu coração, porque senão você não estaria ali. E isso é, no que revelou seu estudo, o que motiva a cura espiritual. Você fez um estudo em um centro, uma casa? Em duas casas? Em duas casas, em Santa Luzia, numa cidade aqui perto. E até interessante, porque às vezes a gente fala centro, a gente fala casa espírita. O centro espírita é até lá de trás, quando era um pouco vinculado a Umbanda, né? E aí você fala centro espírita, mas a gente faz isso mesmo. A gente fala casa espírita, centro espírita, e é isso mesmo. Mas eu entrevistei muitas pessoas, mas selecionamos, eu e o meu orientador, o professor Mauro Passo, nós selecionamos 14 entrevistas e fizemos o estudo dessas entrevistas. São depoimentos muito, assim, eles tocam no que há de mais primevo, que é essa esperança, que eu acho que a esperança, ela sempre pulsa no nosso coração. Mas quando nós estamos angustiados, esse sangue perde um pouco da veia, né? E se perde, como diz Chico Buarque, né? O sangue errou de veia e se perdeu. É isso que faz com que o sujeito busque essa cura. Mas então, analisamos as entrevistas e o que aconteceu? Nós chegamos à conclusão, na análise da entrevista, que o professor Mauro sentava comigo para a gente pensar o que estava dito ali, o dizível e o indizível, né? Porque nas entrevistas também tem o indizível. Tem um silêncio, e a gente procurava, tinha ali um indizível que a gente procurava isso nas entrevistas. E chegamos à conclusão de que não era só um tratamento espiritual. Aquilo é para além de um tratamento espiritual. Aquilo era uma terapêutica religiosa. Religiosa por quê? As pessoas diziam assim: olha, eu cheguei aqui péssimo, eu não estava bem, e quando eu escutei falando sobre os ensinamentos do Cristo, e aí usamos a adjetivação, a cristianização, que é um pouco diferente do pensado lá por Kardec, no século XIX. Mas trouxemos para o dia de hoje esses princípios do Cristo, amor, fé, esperança, que são sentimentos que buscamos tanto hoje e que, ao mesmo tempo, por esse mundo muito veloz e atordoados com muito trabalho, falávamos disso aqui antes, né? Uhum. O tanto que trabalhamos, as pessoas se distanciam ao mesmo tempo que elas buscam esperança e buscam esperança, elas vão se desarmonizando, elas vão ficando fraturadas. Vamos continuar a conversa daqui a pouco. No Religare de hoje eu converso com Luzia Werneck sobre o espiritismo e a cura espiritual. Nós vamos para um breve intervalo e voltamos já.